No programa de hoje, vamos conversar com o vereador de Natal, Técio Tinoco, pelo Partido Progressista. E com ele, vamos falar um pouco sobre sua história de vida, e o que é que o levou a entrar para a política e também o que pretende desenvolver na Câmara Municipal de Natal como vereador desta cidade. É o assunto de hoje do nosso Espaço Cidadão com Técio Tinoco. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meu amigo Robson. É um prazer estar aqui com você novamente nesse grande programa, nessa grande emissora, a Band. Prazer tê-lo conosco, vereador. E a primeira pergunta, quem é Técio Tinoco, para quem ainda não conhece? Técio Tinoco é um jovem sonhador, tenho 33 anos, sou formado em administração e penso que a política ela vem com o meio de transformação das pessoas. Então, é através da política que a gente pode fazer o bem ao próximo. Então, assim, a política está na veia de todo o brasileiro, de todo o mundo. Então, a gente precisa, cada dia que passa, botar pessoas sérias na política. E por isso que eu coloquei meu nome à disposição da cidade do Natal. Então, Técio é esse sonhador que está tentando transformar a política, uma política séria, uma política honesta, uma política que a gente consiga viver nosso dia a dia. Técio já tinha, em outra oportunidade, participado da vida política de alguma forma, ou foi recente essa tomada de decisão e por que decidiu ser candidato a vereador na cidade de Natal? Meu amigo, eu decidi porque eu fui presidente de uma instituição, a SADEF, Sociedade Amigos de Deficiente Físico do Rio Grande do Norte, e sofri muito chá de cadeira para atendimento com os políticos, sofri muito pedindo ajuda, e essa ajuda nunca chegava, quando chegava era uma mixaria, sempre muitas vezes era um prato na mão, com pires na mão, pedindo. Então, só para você ter noção, uma vez eu fui, sempre gosto de contar essa história, uma vez eu fui em Brasília pedir emendas parlamentares no ano 2018, teve um deputado federal marcou comigo para uma reunião comigo e com o meu vice-presidente na época, às 16 horas. Ele me atendeu às 22 horas. Nossa, então, imagina quem foi aí, esse deputado? não quero dizer não, porque senão pode até prejudicar a nossa instituição, mas foi um deputado federal aqui do nosso estado. É Passamos importante aí. dizer, vereador, quem foi que lhe deu esse chá de cadeira? Você, inclusive, como um cadeirante, né? Tem esse problema, uma Mas necessidade aí o problema é que aí especial. sempre vem, às vezes, uma retaliação para a instituição, e aí eu gosto de preservar o nome desse deputado. Então, foi um dos motivos que a nossa instituição, as pessoas com deficiência sempre pedia. Eu tenho um bom relacionamento com as outras instituições de pessoas com deficiência, as outras associações, que é o famoso terceiro setor, que hoje move aqui na nossa cidade, temos instituições muito sérias. Então, assim, foi o clamor, principalmente do meu público, que as pessoas com deficiência, que nunca teve, até dia 15 de novembro, um representante legítimo para lutar por essas pessoas. Vereador Técio Tinoco, e quando surgiu o interesse pela causa das pessoas que têm necessidades especiais? Eu sofri um acidente, Robson, no dia 25 de dezembro de 2005, e de lá para cá eu só tinha dois caminhos. Primeiro caminho era entrar na depressão. Imagina um jovem com 18 anos na época, poderia entrar numa depressão profunda, ou Deus me dá força e levantar a cabeça e seguir a vida. Escolhi a segunda opção, Deus me deu força e levantar a cabeça. E com isso, foi aí que eu aprendi a sentir na pele mesmo o que era ser deficiente, a dificuldade das pessoas com deficiência. Então, a gente chegava muitas vezes, a gente andava aqui em Natal para buscar pessoas, para passar informações, e muitas vezes as pessoas com deficiência não tinham informação, não conhecia a lei, não conhecia nada, não sabia dos seus direitos. E aí foi aí onde eu comecei a ter mais de 10 anos de trabalho social, doando cadeira de roda, ajudando com informação, ajudando com várias coisas a favor das pessoas com deficiência. E aí eu consegui, durante esse tempo todo, ajudar muito mais. E quando chegou no ano 2014, eu assumi a SADEF, Sociedade Amigos de Deficiente Físico, ela estava falida, devendo muito na época,
não tinha patrocínio, não tinha nada. E hoje saímos de uma instituição falida para a melhor do Norte-Nordeste, a segunda melhor do Brasil. Deixei um legado lá de 5 veículos, hoje a gente tem 2 doblôs, hoje a gente tem uma van de 16 lugares, hoje a gente tem uma moto, a gente tem um reboque, hoje a gente tem lá, tudo foi construído na nossa gestão, hoje a gente tem mais de 20 salas, a gente tem lá sala de fisioterapia, sala de nutricionista, sala de psicólogo, sala de médico, auditório, a gente tem lá toda uma estrutura que uma instituição merece, Que com pode credibilidade. oferecer dignidade às pessoas a quem ela atende, não é? Isso mesmo. Agora, Oferece vereador, tudo. um dos grandes problemas na cidade de Natal, e aí já vamos entrar um pouquinho na história do seu mandato, né, o que é que você pretende desenvolver como vereador da cidade de Natal. Há muito tempo eu venho fazendo críticas à falta de acessibilidade, né, muito forte que a gente tem na cidade de Natal, inclusive nas praias, por exemplo. Né? É um absurdo você ter uma praia conhecida mundialmente, é uma praia turística, por exemplo, como a praia de Ponta Negra, dentre tantas outras no nosso grande litoral, que é absolutamente inacessível para cadeirante. Salvo algumas ações, às vezes desenvolvidas pela SADEF ao longo do tempo, ou desenvolvidas pelo pessoal do Hortorrio, empresa privada, em alguns outros momentos, né? Não sei se há algum outro que já teve algumas iniciativas assim, conseguia naqueles momentos pontuais, dá uma acessibilidade, um pouco de dignidade para o deficiente físico, né, portador de necessidade especial, um cadeirante, que queria pisar na areia da praia ou, quem sabe, tomar um banho de mar. Né? Durante muito tempo eu venho criticando nisso e eu gostaria de saber como é que está essa situação. Se hoje você, como vereador da cidade de Natal, tem mais força para cobrar isso junto à Prefeitura de Natal, né? Porque é algo assim absurdo, né? Nada que vá custar nenhuma obra faraônica, nenhuma obra que seja caríssima, me parece que é falta de sensibilidade e de vontade política. Isso mesmo. Então, vamos lá. Hoje, em Ponta Negra toda, só tem uma rampa de acessibilidade. E quem pediu aquela rampa foi Teste Tinoco. Isso no ano de 2017. A gente tinha a SADEF, na época, quando eu era presidente, em 2016, um projeto para o Brasil todo concorrendo com a Fundação MAFRE. E aí a SADEF concorreu e ganhamos esse recurso. Na época era R$ 25.000. Foi aonde colocamos o Natal Praia Inclusivo, que é um projeto 100% da SADEF. Funciona todo sábado e domingo, de 8 a meio-dia. Então, aquela rampa de acessibilidade, Rob, só para você ter uma noção, passamos 6 meses cobrando a Prefeitura de Natal na época. O dinheiro estava na conta da instituição, só que a Fundação MAF só deixou comprar o material enquanto a prefeitura não fazia rampa. Não poderia comprar nada. O dinheiro estava lá parado. E aí, muitas vezes... Incompetência, né? Isso mesmo. Muitas vezes chegamos para o prefeito, na época, que Na era... gestão, o prefeito Álvaro Dias, né? Não, a gestão era prefeito Carlos Eduardo. 2017. 2016 para 2017. Ah, era Carlos Eduardo ainda, o Carlos ex-prefeito. Eduardo. E aí, chegamos várias vezes para o prefeito e falando, prefeito, a gente tem R$ 25.000 para botar um Natal para inclusiva. A gente não quer nada da prefeitura. O A gente dinheiro está só na quer que faça conta. a rampa. O dinheiro está na conta. A gente só pode gastar com a rampa feita. E se a gente tinha prazos, se a gente não fizesse a rampa prefeitura, a gente tem que devolver o dinheiro para a Fundação MAF, que a matriz da Fundação MAF é na Espanha. Então, a gente pedimos várias vezes. E depois de mais ou menos 6 meses, foi feita a rampa. E foi inaugurado o nosso projeto dia 20 de maio. Então, assim, você anda Ponta Negra toda, só tem uma rampa de acessibilidade que é lá perto do Morro do Careca. É onde acontece o nosso projeto Natal para Inclusivo. Mas só que se o deficiente, a pessoa com deficiência, pode ser um cadeirante ou qualquer outra pessoa, se estiver lá na outra ponta de Ponta Negra, como é que ele faz para descer? Ele não desce. Ou ele desce na escada com 4 homens carregando, ou ele vai ter que andar a Ponta Negra todinho para descer na outra ponta. Isso tira o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. E aí eu estou falando de Ponta Negra. Mas vamos para as outras praias. Praia do Forte, não tem. Praia do Miami, fizeram agora, recentemente, uma rampa de acessibilidade. E fizeram agora, acho que foi em dezembro de 2020, foi inaugurada. Dezembro, janeiro. Então, assim, tem que ter rampas em todos os lugares das praias. Isso já está sendo, do nosso mandato, uma fiscalização, cobrando, exigindo.
porque a gente precisa, a gente tem o direito constituído. A gente não está pedindo favor. As pessoas com deficiência estão pedindo o seu direito de ir e vir. Vereador, e pensando nessa situação, por exemplo, hoje, o que é possível fazer para, em outras praias, né, se garantir esse acesso? Algum projeto de lei que você apresentou ou esteja próximo de apresentar? Alguma cobrança mais forte junto ao atual prefeito Álvaro Dias, nesse sentido, para que um direito seja garantido a essas pessoas? Temos que cobrar, porque assim, a gente já tem a Lei Brasileira da Inclusão, que é a 13.146 de 2015, uma lei federal. Não adianta a gente fazer uma lei municipal que já tem a Você já federal. tem. A federal, ela se sobressai sobre tudo. O que a gente tem que fazer é pedir à prefeitura e cobrar mesmo que a prefeitura comece a fazer. A gente tem uma lei, a lei de acessibilidade, se eu não me engano, é dos anos 2000, é muito antiga. Então, a lei federal. A primeira lei, Robson, aqui do Brasil foi aqui em Natal, quando o Vilma era prefeita ainda, falando sobre acessibilidade. Então, quantos e quantos anos tem isso? Infelizmente, Natal é uma cidade muito atrasada em relação às pessoas com deficiência, em relação à acessibilidade. Então, a gente precisa mudar essa realidade. E cada dia que passa, eu fico cobrando mais e mais, tanto da secretaria, tanto do prefeito. Vou dar um exemplo, Robson. A própria prefeitura não tem acessibilidade. Eu já falei com o prefeito Álvaro, depois que ganhamos a eleição, A do dia Câmara 15 de novembro. Municipal não tinha, né? Teve que ser construída acessibilidade para você, como vereador com deficiência física, pudesse ter acesso ao plenário e à Câmara, né? Veja a que ponto chegou, né? Foi preciso ser eleito um vereador na sua situação para que a Câmara fosse se adaptar, né, a essa realidade. Isso mesmo, a prefeitura não tem até hoje, já falamos com o prefeito 3 vezes, o prefeito garantiu que vai colocar uma plataforma na prefeitura. A Disse Câmara... quando? Ah, Ele disse ele me disse quando? esse ano ainda que vai colocar. Estamos cobrando constantemente. Do dia 15 de novembro ao dia 7 de abril, já cobramos ele 3 vezes. E aí ele disse que ia colocar esse ano ainda. A Câmara Municipal de Natal também não tinha necessidade. O presidente Paulinho, depois conversamos com ele, foi sensível e abriu uma licitação para reformar a Câmara. Já o plenário já foi reformado para receber a nossa pessoa e para receber qualquer pessoa com deficiência. Não é só o vereador Técio, Isso. é para receber qualquer um. Você acabou abrindo as portas para as pessoas que não tinham essa possibilidade, né? Isso mesmo. Até o púlpito, hoje já está 100% acessível para a pessoa com deficiência, que antes você não poderia discursar no púlpito. Então, vou dar um exemplo nosso, do nosso partido. No PP, quando fez a convenção, o ano passado, a convenção das eleições, eu não discursei no púlpito. Eu fui o único candidato que não discursei. Eu discursei na lateral, mas hoje eu já posso discursar. Então, Que é isso que a bacana. gente... Vereador, e um outro assunto também dentro da sua área, envolve o poder municipal também, é que as informações muito desencontradas sobre o dinheiro que teria sumido, né, que foi destinado ainda na época da Copa do Mundo para acessibilidade, para fazer calçadas, né, em boa parte da cidade do Natal. Não sei como é que está essa situação até hoje, né? O que é que houve com a Secretaria de Obras e com esse dinheiro, se ele sumiu, desapareceu, não voltou mais. Há alguma informação nesse sentido ou alguma iniciativa para recuperar esse dinheiro ou saber onde é que ele foi parar e reinvestir na acessibilidade nas calçadas para a população do Natal que tem alguma deficiência? Na época da Copa do Mundo, em 2014, me lembro muito bem que veio um recurso específico para as calçadas. Vieram, não lembro bem, 50 mil quilômetros, não lembro a quantidade correta, mas eu sei que veio um recurso específico. Realmente, nunca foi feito. A única parte que foi feita as calçadas foi ao redor da Arena das Dunas, E um que foi ali, ó. pedacinho, e um pedacinho em Potilândia, né? Um pedacinho. Teve um pouquinho em Potilândia e teve um pouquinho também na Morgoveia e na Jerônimo Câmara. Também teve. Ponto. Mas eram muitos quilômetros de calçadas para a pessoa com deficiência, para acessibilidade em modo geral. Mas, infelizmente, não foi feito. E aí eu não tenho informação concreta se o dinheiro voltou para o governo federal, se o dinheiro
foi desviado, se o dinheiro tomou Doril, ninguém viu. Então, assim, essa informação concreta eu não tenho. Por isso eu não posso falar uma informação que eu não tenho 100% de certeza. Mas pode assumir o compromisso, vereador, de tentar descobrir, né, para onde Sim, foi que aconteceu com esse dinheiro e se é possível fazer, se ele não tomou Doril, se é possível fazer com que ele seja reaplicado no destino para o qual ele foi, digamos assim, reservado, né, que foi para a acessibilidade. com certeza, Robson. A gente fica aqui, um compromisso nosso mandato com o Robson Cidadão, para a gente notificar, sim, vou notificar ainda na data de hoje, a Secretaria de Obras, para saber o que é que esse dinheiro aconteceu. Porque, assim, Natal é muito grande, é muita demanda, meu celular não para, os meus assessores não param, então, assim, uma coisa que eu ainda não notifiquei, não parei para notificar sobre esse recurso. Mas, assim, é muito importante e vamos, sim, fiscalizar aonde está esse recurso. Sem dúvida. E Natal, como cidade turística, né, recebe também turistas que têm necessidades especiais, né? Eu já cheguei a ver algumas reportagens, Folha de São Paulo, tem algumas cidades que estão se destacando no Brasil inteiro, justamente por garantir acessibilidade a quem visita. E é um público que tem condição, né, de fazer, de visitar, de ser turista também, uma parte desse público, obviamente. Vereador, Nosso, sim, pode nosso, falar. nosso projeto, Robson, Natal para Inclusivo, já recebemos diversas pessoas que vieram para Natal, pessoas com deficiência, por causa do projeto. Recebemos gente do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem tudo isso mapeado. Então, pessoas que antigamente ia para Pernambuco, ia para Recife, porque lá em Boa Viagem tem o mesmo projeto, ia para Porto de Galinhas, que lá também tem. Mas hoje está indo para onde? Está vindo para Natal, por Olha causa do aí. nosso projeto. Imagine se ampliar esse projeto, né? Vamos torcer para que dê certo. Vereador Técio Tinoco, e que outras causas você, como vereador de Natal, espera defender no seu mandato ao longo do tempo? Nos nossos 45 dias de campanha, sempre defendemos a pessoa com deficiência, a pessoa idosa e o esporte. Então, eu, como quando eu era presidente da SADEF, sempre defendi o esporte paralímpico. Hoje eu defendo o esporte paralímpico e o esporte olímpico. Então, hoje, nossa causa principal, lógico, nossa bandeira é a pessoa com deficiência, mas hoje a gente também defende o idoso e também defendemos o esporte na nossa cidade natal. Muito bem. E caminhando para finalizar, vereador, gostaria de destacar alguma outra iniciativa de sua parte ao longo desse período que você iniciou o mandato? Sim, em 100 dias de mandato, Robson, já fizemos várias ações a favor das pessoas com deficiência. Colocamos uma emenda no projeto de lei de incentivo ao esporte, que no mínimo tem que ser de 2% da lei de incentivo, 0,5% tem que ser destinado para o paradesporto. Isso vai incentivar o paradesporto na nossa cidade natal. Então, assim, 1/4 do que a pessoa receber, obrigatoriamente tem que ser usado para o paradesporto. Então, isso é muito importante e vai movimentar. Isso, a pessoa que fizer qualquer projeto, isso vai ter que destinar esse recurso. Fizemos também, em 100 dias de mandato, colocamos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que Natal nunca teve. Foi um pedido nosso ao prefeito Álvaro Dias, lá no dia 12 de janeiro, fizemos esse pedido, ele acatou, e na hora que ele mandou a nova Secretaria de Direitos Humanos para a Câmara Municipal, ele já mandou uma pessoa com deficiência incluído também, que hoje é a Secretaria de Direitos Humanos, que hoje é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Pessoa Idosa, da Diversidade também. Isso é muito importante, a gente tem uma secretaria específica para tratar desse público. Fizemos também em 100 dias, a Prefeitura de Natal nunca fez cirurgias ortodônticas para adolescentes, para pessoas acima de 14 anos. Imagine, eu sou deficiente físico, eu vou para o dentista normal, mas imagine uma pessoa com autismo, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com paralisia cerebral. Ele não consegue fazer extrair um dente, obturar um dente, se não tiver anestesia geral. E a prefeitura começou a fazer, tem 30 dias. Isso foi um pedido nosso, do nosso mandato. Então, tinha uma lista de espera gigante. Então, imagina aí, pessoas carentes precisando de um recurso para fazer essa cirurgia. Não tinha recurso.
Muitas vezes a pessoa recebe o benefício de gestão continuada, que é só um salário mínimo. Como é que vai pagar um anestesista geral? Como é que vai pagar uma dentista para fazer aquela extração do dente, uma obturação, o que for que seja? Então, isso aí fizemos sim já. Eu cito esses três, temos várias outras demandas também, mas eu cito esses três que já foi nosso carro-chefe durante esses 100 dias. E para finalizar, vereador, quando a gente pensa em oportunidades de trabalho e de emprego para o público das pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, algum tipo de deficiência, né? Já sei que existem leis sobre isso, mas eu gostaria de saber se há alguma iniciativa que possa ser destacada para favorecer esses tipos de iniciativa. Esse ano mesmo, sentamos já com Marcelo Queiroz, da FEComércio, e sentamos também com Amaro Salles, da Casa da Indústria. Da FIER. Da Fierne. Então, a gente pedimos a todos dois, nosso mandato, para abrir cursos para capacitar a pessoa com deficiência e automaticamente já botar no mercado de trabalho. Porque a gente precisa capacitar também. A gente não pode chegar, pegar o deficiente e colocar no mercado de trabalho. Porque às vezes tem a lei que garante aquele espaço, mas se não tiver a qualificação, ele não consegue a Isso vaga, mesmo. né? Tem uma lei federal que ela garante toda empresa acima de 100 funcionários tem que ter 2% pessoa com deficiência. Acima de 200, 3%, e assim sucessivamente até chegar a 5%. Porém, infelizmente, tem muitos empresários que não querem contratar o deficiente, porque ele pensa na cabeça dele que o deficiente não é capaz de desenvolver aquela atividade. E a gente precisa mudar isso na cabeça do empresário. Por isso que procuramos tanto a FEComércio e tanto a Fierne, para abrir a mente e também para abrir cursos para qualificar essas pessoas. Vou dar um exemplo, Robson, para você ter um pouco de noção e todos que estão nos assistindo. Muitas vezes o empresário, só para cumprir a cota, quer pagar o salário mínimo ao deficiente, mas o deficiente tem nível superior. E aí ele quer colocar o deficiente como ASG, como qualquer outra atividade que não seja atividade dele. Não é menosprezando quem é ASG, para deixar claro. E assim, Mas se ele tem a qualificação, por que ele não vai para aquela vaga, né? Isso mesmo. Então, acontece. Isso acontece muito. E a gente precisa mudar esse pensamento do empresário. Se ele tem uma qualificação melhor, ele tem que ir para um emprego melhor. E muitas vezes o deficiente já recebe aquele benefício da gestão continuada, que é um salário mínimo, e hoje é R$ 1.100. E muitos empresários querem pagar R$ 1.100 para uma pessoa que tem nível superior. Aí quem é que vai deixar de receber o benefício da gestão continuada por R$ 1.100 sem trabalhar, e o outro, ele vai receber R$ 1.100, o mesmo valor, trabalhando as 44 horas semanais. Entendeu? Então, a gente precisa mudar o pensamento do empresário também. Lógico, volto a repetir, a gente também precisa qualificar a pessoa com deficiência. A gente tem que fazer os dois, botar o peso na balança, né? Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do vereador de Natal, Técio Tinoco, pelo PP, Partido Progressista, do nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado, meu amigo Robson Cidadão. Obrigado a essa TV Band. Conto com o nosso mandato. Nosso mandato está aberto para todas as pessoas de Natal. Sigam nas redes sociais, Técio Tinoco, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Então, a gente precisa divulgar. Peço também que a população fiscalize junto comigo, tragam demandas. A gente tem todo esse gabinete, fica 100% aberto para todas as pessoas. E, lógico, principalmente para as pessoas com deficiência, que sofrem diariamente, e sofriam, né? Porque hoje a gente tem um mandato ativo, participando, lutando a favor das pessoas com deficiência. Conte conosco sempre. Obrigado, vereador.